São estímulos psicológicos que ativam determinadas respostas emocionais ou cognitivas em um indivíduo. Eles são frequentemente baseados em experiências passadas, crenças pessoais, valores, medos, desejos e inseguranças. Podem ser positivos ou negativos. Em muitos casos, operam de maneira automática sem que a pessoa perceba que está sendo influenciada. Uma pessoa, por exemplo, pode sentir uma reação imediata de medo ao ouvir um som específico, devido a uma experiência traumática anterior associada a esse som. Da mesma forma, palavras ou comportamentos de outras pessoas podem acionar sentimentos de insegurança, confiança ou raiva, dependendo das experiências e referências de vida do indivíduo. Do que eu estou falando? Estou falando dos gatilhos mentais, também conhecidos como gatilhos emocionais. Vamos nos aprofundar a partir de agora um pouco mais nesse tema. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Vamos começar pelos gatilhos no contexto interpessoal. Em nossas relações interpessoais, os gatilhos mentais podem ser usados muitas vezes sem intenção para influenciar as percepções e reações dos outros. Em outras palavras, certos comportamentos ou estímulos podem afetar a forma como percebemos a nós mesmos, aos outros ou até como tomamos decisões importantes. Esses gatilhos podem ser tanto internos quanto externos. Por exemplo, um elogio bem colocado pode ativar um sentimento de validação e confiança em uma pessoa, enquanto que uma crítica, se bem articulada, pode gerar sentimentos de inadequação ou ressentimento. No âmbito interpessoal, os gatilhos mentais se dividem em várias categorias que envolvem desde as emoções primárias até estímulos mais complexos relacionados a ideologias e crenças. Eu vou abordar com vocês agora alguns tipos de gatilhos mais comuns e como eles influenciam a dinâmica entre as pessoas. O primeiro gatilho é o gatilho da escassez. O princípio da escassez é um dos gatilhos mentais mais poderosos quando se trata de influenciar a percepção das pessoas sobre valor e importância. Mas como isso funciona? No campo das vendas, por exemplo, ele é utilizado de forma explícita, como as promoções por tempo limitado, ou últimas unidades disponíveis, ou só consigo segurar esse preço para você hoje, amanhã já vai aumentar. Aproveite agora, porque senão você não vai ter essa oportunidade novamente. Isso no campo das vendas. Agora vamos entender um pouco esse tipo de gatilho no campo da vida interpessoal. A escassez ela é muito parecida. Então, em relacionamentos, por exemplo, a ideia de que algo é raro ou limitado pode aumentar seu valor percebido. Mas isso é objeto? Não. Isso pode ser observado, por exemplo, quando uma pessoa se torna mais atraente ou desejável. Simplesmente porque é inacessível ou difícil de se aproximar, o interesse pode ser ativado pela percepção de que uma pessoa está escassa em termos de tempo e emoções. Interessante, né? Agora vamos falar do gatilho da reciprocidade. A reciprocidade é um dos princípios fundamentais na construção de relações interpessoais. Ele se baseia na ideia de que quando alguém faz algo por nós, sentimos uma obrigação de retribuir de alguma forma. Ou seja, me ajuda que eu te ajudo? Esse gatilho mental é frequentemente utilizado para criar laços de amizade, estabelecer confiança ou até mesmo manipular o comportamento dos outros. Lembra que eu te ajudei? Agora que eu preciso da tua ajuda, você não quer me ajudar, né? Em uma conversa, por exemplo, se uma pessoa oferece um favor, um elogio ou um gesto de carinho, a outra pessoa pode sentir-se automaticamente inclinada a retribuir, muitas vezes sem perceber que está sendo influenciada por essa necessidade de reciprocidade. Às vezes a gente faz até no automático ou até por obrigação.
mas devido a essa cultura da reciprocidade que todos nós possuímos. Esse gatilho é amplamente utilizado em estratégias de marketing, mas também é uma ferramenta poderosa nas dinâmicas sociais cotidianas. Ah, lembra que eu te dei um descontinho daquela vez? Poxa, me ajuda agora para eu ganhar minha comissão. Então, esses são gatilhos que fazem com que a gente caia numa cilada. Terceiro tipo de gatilho, que é o gatilho da autoridade. A autoridade, ela é um gatilho mental que explora a tendência das pessoas a seguir figuras de poder ou especialistas. Quando alguém é percebido como uma figura de autoridade, seja um campo específico, uma situação particular, suas opiniões e ações tendem a ser mais aceitas e seguidas. Nas relações interpessoais, a autoridade ela pode ser construída de várias maneiras. Um chefe pode ser seguido por seus subordinados devido à sua posição hierárquica, mas a autoridade também pode surgir de competências percebidas, experiência ou até mesmo de uma postura confiante. Do lado negativo, a autoridade pode ser confundida muitas vezes como um abuso aos seus subordinados, quando a autoridade ela é uma autoridade tóxica, então ela acaba influenciando de forma negativa. É interessante quando a gente fala de autoridade, porque no campo acadêmico, se você discorda de um doutor, pós-doutor, nossa, você é massacrado pela massa, porque a massa respeita a doutrina e idolatra. Então você não pode nem tocar. Agora, é interessante essa questão, porque nem sempre as autoridades, elas têm razão. Às vezes elas necessitam ter uma afirmação contestada. É importante, faz parte do processo de desenvolvimento. Só que autoridades tendem também, do lado negativo, serem extremamente egocêntricas, extremamente estrelas, extremamente arrogantes. Mas existe também o lado positivo, quando essas autoridades são humildes no ponto de compartilhar o conhecimento e absorver conhecimento também. Essa troca faz com que a autoridade tenha respeito dos demais, porque eles se encantam pela base de conhecimentos que irão possuir e essa troca de poder compartilhar experiências e conhecimentos também. Então existem os dois lados da moeda. Vamos falar agora de um quarto gatilho, que é o gatilho da afinidade. A afinidade ou simpatia é um dos gatilhos mentais que mais facilmente afeta as relações interpessoais. Quando gostamos de alguém, seja por uma característica compartilhada, por valores em comum, ou até mesmo pela forma como a pessoa se comporta, tendemos a ser mais receptivos às sugestões e atitudes. A afinidade ela é fundamental para a construção de amizades e relacionamentos românticos. Ela cria um vínculo que torna mais fácil a comunicação e a colaboração, uma vez que as pessoas envolvidas sentem-se conectadas. Em situações de conflito, a afinidade pode até mesmo suavizar as tensões, facilitando a resolução de divergências. Agora vem o lado negativo também. Nas afinidades, pode ocorrer também o oposto. São pessoas tão conectadas que podem prejudicar uma equipe, podem prejudicar um time, pode comprometer até uma gestão. Por quê? Porque existe uma afinidade tão grande que às vezes compromete no desenvolvimento de determinados trabalhos. Então, a afinidade em excesso ela não é boa, porque a gente tem que saber dividir amizade, amizade de relacionamento, amizade de trabalho. Caso isso não ocorra, você perde a confiança e a autoridade perante os demais que você lidera no âmbito empresarial. Ou você pode gerar conflitos entre parceiros, caso a amizade seja muito intensa e acaba dando palpites que não devem em um relacionamento. Vamos falar agora sobre o gatilho da confiança. A confiança, sem dúvida,
é um dos pilares mais importantes de qualquer relação interpessoal. Quando confiamos em alguém, estamos mais dispostos a ser vulneráveis, a compartilhar sentimentos e pensamentos íntimos e acreditar que outra pessoa agirá de forma honesta e respeitosa. No entanto, a confiança também pode ser uma via de mão dupla. Uma pessoa pode usar o gatilho da confiança para manipular o comportamento de outra. Em relacionamentos abusivos, por exemplo, uma pessoa pode conquistar a confiança de outra, para em seguida usar essa confiança para controle emocional ou psicológico. Vamos falar agora do gatilho da urgência. Semelhante ao gatilho da escassez, o gatilho da urgência pode ser utilizado para induzir uma sensação de pressa ou necessidade de ação imediata. Nas interações sociais, isso pode ser observado em situações em que uma pessoa tenta convencer outra a tomar uma decisão muito rápida, seja em uma conversa sobre uma oportunidade de emprego ou em um conflito emocional. Quando algo é apresentado como urgente, as pessoas tendem a tomar decisões com base em emoções ou impulsos, muitas vezes sem refletir de maneira crítica sobre as consequências. Em relacionamentos interpessoais, esse gatilho pode ser usado de forma manipuladora para forçar o outro a agir sem considerar todas as alternativas ou ponderações. Quando nós tomamos determinadas atitudes por impulso devido a essa pressão, faz com que exista um efeito dominó. Um erro pode refletir em várias consequências totalmente negativas e desnecessárias. Por isso, quando você trabalha em uma empresa, por exemplo, ao aplicar um feedback, é muito importante você saber se você, como pessoa, está emocionalmente preparada para aplicar aquele feedback neste dia que foi agendado. Caso contrário, se você não esteja emocionalmente preparado, é melhor você reagendar, porque o feedback só será positivo se você estiver bem consigo mesmo. Em um relacionamento, por exemplo, em uma DR, é muito importante você saber o momento de conversar. Às vezes, no calor da emoção, você acaba gerando um atrito ao invés de gerar um acordo entre as duas partes. Agora vamos entender um pouco sobre os gatilhos mentais em conflitos e resolução de problemas. As dinâmicas de conflito nas relações interpessoais frequentemente envolvem uma série de gatilhos mentais. Em uma discussão, por exemplo, palavras específicas podem ativar reações emocionais intensas, como raiva ou tristeza. Gatilhos como humilhação ou a desvalorização podem desencadear defesas psicológicas, tornando mais difícil a resolução construtiva do conflito. No entanto, quando usados de maneira cuidadosa, os gatilhos mentais podem ser ferramentas valiosas para a resolução de problemas. Um exemplo desse tipo é o uso da validação emocional, onde se reconhece a dor ou frustração do outro, ativando sentimentos de empatia e compreensão, que isso vem a favorecer uma comunicação mais eficaz e a aproximação mútua. Gatilhos mentais também são muito abordados na era digital. Com o aumento das interações que nós temos nas redes sociais, por exemplo, os algoritmos eles são projetados para explorar os gatilhos mentais de escassez, urgência e reciprocidade, levando as pessoas a interagir com certos conteúdos de forma impulsiva e compulsiva. O que isso acontece? Quem usa essas estratégias? Políticos, religiosos, porque eles querem cada vez mais fomentar a discórdia, as discussões, querem mais seguidores, querem pessoas que compartilham dos mesmos sentimentos e ideais para poderem explorar ao máximo aquele campo e ganhar votos. No caso da religião, mais fiéis. Então a gente tem que tomar muito cuidado em que terreno que a gente pisa. Se aquilo realmente é um terreno fértil ou se tem várias bombinhas ali que podem explodir a qualquer momento. Só para vocês terem uma ideia, nas redes sociais
O simples fato de você curtir ou comentar em uma postagem é um exemplo de reciprocidade acionada automaticamente. Eu, por exemplo, adoro quando as pessoas comentam, eu fico muito feliz saber que meu conteúdo pode ajudar muitas pessoas. Opa, vamos lá. Além disso, as informações e imagens compartilhadas nas plataformas digitais podem ativar gatilhos mentais relacionados à comparação social, autoestima e pertencimento. Lembra que eu falei para vocês da comparação há uns vídeos atrás? Esse é um exemplo de gatilho que pode fazer muito mal. Quando a gente começa a nos comparar com outras pessoas e a gente nunca vai atingir aquele patamar. A gente precisa muito ter a nossa autoestima muito forte para que a gente possa entender aquilo que nós estamos analisando, para que aquilo não nos faça mal e sim nos faça bem, como seja uma informação interessante, mas não que a gente vá se comparar com um milionário dentro de uma Mercedes-Benz, por exemplo. Podemos entender que os gatilhos mentais têm um impacto profundo e constante nas nossas relações interpessoais, moldando nossas emoções, decisões e comportamentos de maneira sutil, mas poderosa. Eles podem ser usados de forma construtiva para fortalecer vínculos, aumentar a empatia e melhorar a comunicação. No entanto, também podem ser manipulados para criar distorções, manipulação emocional e divisões entre as pessoas. São as famosas falsas narrativas que nós já abordamos em vídeos anteriores também. Reconhecer e compreender os gatilhos mentais em nossas interações cotidianas é um passo importante para o desenvolvimento de relações mais saudáveis e conscientes. Você já consegue diagnosticar quais são as narrativas boas e as narrativas ruins. Você já sabe o que pode te levar à exaltação, o que pode te levar ao fundo do poço. Ao aprender a identificar esses gatilhos, podemos optar por responder de forma mais reflexiva e equilibrada, favorecendo a construção de conexões humanas mais autênticas e resilientes. E aí? Quais são os seus gatilhos? Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Façam comentários também, por que não? Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Lembre-se, o conhecimento é seu, ninguém pode tirar. Te vejo numa próxima. Tchau!